A Polícia Civil concluiu o inquérito do acidente que deixou 5 mortos e 29 feridos no dia 30 de janeiro deste ano. Esse acidente envolveu os atletas das equipes de base do time da Vila Maria Helena, que fica na Baixada Fluminense. Eles tinham participado de um campeonato na cidade de Ubaporanga, na região leste de Minas Gerais, e estavam voltando para o estado do Rio de Janeiro quando aconteceu o acidente. O ônibus acabou caindo de uma ponte às margens da BR-116, ali na altura da cidade de Além Paraíba. Vamos assistir. A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito do acidente que deixou 5 mortos e 29 feridos em janeiro deste ano. O time Vila Maria Helena tinha participado de um campeonato em Ubaporanga e retornava para a Baixada Fluminense quando ocorreu a batida. De acordo com o registro da polícia, a perda da consciência do motorista teria sido a principal causa do acidente. O condutor do veículo tem 47 anos. Ele foi indiciado nos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa. Ele responderá em liberdade. Foi indiciado, nos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa. E a conclusão que a causa principal do acidente foi a perda do controle direcional do veículo em um trecho de reta. E aí consideramos que as condições climáticas no momento do fato eram boas, era uma noite clara, as condições da rodovia eram boas também, não era um trecho esburacado que pudesse acarretar algum perigo. As condições do veículo também estavam boas, não havia nenhum relato de problema mecânico e, pelo que os peritos analisaram também, não foi constatado nenhuma falha mecânica que pudesse vir a acarretar esse trágico acidente. Então, foi mais uma perda mesmo do controle direcional em virtude de alguma alteração no estado de consciência dele que deve ter sido provocada até pelo sono, devido ao horário avançado do fato. Ainda de acordo com o inquérito policial, o tacógrafo do coletivo estaria avariado. Peritos da Polícia Civil não conseguiram extrair os dados do equipamento. A empresa fabricante do tacógrafo já foi acionada para solucionar o problema e acessar os dados sobre a velocidade do veículo no momento do acidente. Então, foi feita uma perícia no tacógrafo. Inicialmente, o tacógrafo estava avariado em virtude do impacto, então o perito teve uma certa dificuldade para tentar extrair os dados. Foi feito contato com a empresa fabricante do tacógrafo, que indicou assistência técnica, e aí foi feito contato com um técnico especializado no tacógrafo, que, junto com o perito criminal, conseguiram fazer a análise do equipamento. E foi constatado que o tacógrafo não estava operante desde o dia 5 de janeiro do corrente ano. Ou seja, não gravou, não teve nenhum dado sobre a velocidade do coletivo, tanto no trajeto de ida quanto no retorno da viagem. Segundo a polícia, a manutenção do tacógrafo é de responsabilidade da empresa de ônibus que transportava os jovens atletas. O não funcionamento do equipamento configura uma infração de caráter administrativo. Ainda de acordo com o delegado do caso, as 5 vítimas fatais teriam morrido em decorrência do impacto e pelo amassamento do teto do veículo após o capotamento. Quando o ônibus saiu da pista, ele colidiu com um guarda-reio, uma proteção, e aí ele deslizou sobre a guia da ponte sobre o Rio Angu, que é uma ponte. Ele deslizou por 34 metros e meio aproximadamente. E ele estava com 2 rodas suspensas para o lado de fora da ponte e 2 rodas no asfalto da rodovia. Aquele momento já não era mais possível retomar o controle do veículo. Então, ele foi deslizando sobre a guia da ponte. Em determinado momento, o assoalho bateu sobre algum ressaltozinho que tinha ali na guia da ponte, alguma falhazinha que tinha ali, e fez o ônibus girar sobre o próprio eixo, caindo invertido, no solo, próximo ao Rio Angu. Então, isso provocou o amassamento do teto. Quando o teto amassou, pressionou a cabeça de alguma das vítimas, provocando um traumatismo raquimedular que ocasionou a morte dessas vítimas quase que de imediato. Dentre os feridos, um adolescente de 16 anos que teve uma paralisia temporária e ainda pode ficar paraplégico, passou por um procedimento cirúrgico e já iniciou o tratamento para reabilitar os movimentos. Então, o estado de saúde dele ainda é grave, a lesão dele foi uma lesão importante, mas a gente tem notícias de que ele vem conseguindo se recuperar, está recuperando a sensibilidade das pernas, e assim, a gente reza e crê muito que ele vai ter uma recuperação completa.
O delegado comentou ainda que a empresa que transportava os atletas deverá ser responsabilizada pelo pagamento de indenizações às vítimas do acidente. Sim, não, isso aí, na verdade, seria uma sanção administrativa passível de multa, né? Então, eu creio que não vai influenciar na indenização das vítimas. Seria mais uma sanção de multa para a empresa por estar mantendo um coletivo sem o equipamento obrigatório. A polícia informou que uma companhia de seguros tem arcado com as despesas dos tratamentos de parte das vítimas. Já a outra parte dos sobreviventes tem recebido assistência médica através de recursos dos próprios familiares. A gente tem informações que o seguro vem custeando boa parte das despesas médicas, com fisioterapia, reabilitação, mas algumas vítimas ainda carecem de ajuda e estão, buscando os meios apropriados para isso. Nós tentamos contato com a empresa de ônibus responsável pelo transporte dos adolescentes, mas não fomos atendidos. Aliás, esse contato com a empresa é difícil desde o momento que o acidente aconteceu. Nós acompanhamos bem de perto esse caso com a nossa equipe. Esse acidente foi durante a madrugada, Logo em seguida, quando as informações dos órgãos de segurança começaram a indicar que aconteceu esse acidente com adolescentes que eram de uma equipe de futebol. E um detalhe, gente, eles tinham vencido o torneio que disputaram na cidade de Ubaporanga, na região leste de Minas. Voltavam felizes, comemorando ali com os troféus, com as medalhas. Nos destroços ali do acidente, a gente conseguia ver até alguns cordões das medalhas, também parte de troféus. Isso tudo estava ali presente na cena do acidente. A nossa equipe, quando esteve no local, o ônibus ainda estava ali caído dessa ponte que fica na BR-116, no trecho de Além Paraíba. Ela passa sobre o rio, que tem o nome de Rio Angu. Você viu, o motorista teria perdido o controle do veículo. De acordo com as informações que a polícia concluiu durante esse inquérito, ele teria ali tido algum tipo de problema de atenção, muito possivelmente provocado por estar dirigindo pela madrugada. Pode ser o som na imagem do troféu ali nos destroços do acidente. Esse é o Rio Angu. Esse é o estado que o ônibus estava quando a nossa equipe chegou até o local. Ali nas poltronas, nos assentos, marcas de sangue desses adolescentes. 5 morreram, 29 ficaram feridos no total e um deles, que teve ferimentos graves, passou por cirurgia, segue se recuperando. Nós estivemos, além do local do acidente, a nossa equipe também visitou o Hospital São Salvador, em Além Paraíba, onde a maioria dos adolescentes feridos foi encaminhada. Também estivemos em contato com o pessoal da Santa Casa de Caridade Leopoldinense, onde parte desses atletas feridos também foi levado para atendimento e alguns que estiveram mais graves foram encaminhados para o Hospital São Paulo, em Muriaé. Esses adolescentes também chegaram a ser transportados de helicóptero para unidades de saúde do Rio de Janeiro. Tudo isso nós acompanhamos, você consegue rever essa história no nosso canal do YouTube.